você só não fala se vai aparecer carregamento rápido, né? Ô, Davizão. Prazer, Davi. Bom? Grande Fernando. Estão me ouvindo? Deixa eu aqui. Enviando para os amigos aqui. Bora. Ali. Fala, Stefano. Estão me ouvindo bem? Como vocês estão? Esperando o nosso amigo e convidado Lucas entrar aqui. Mas fala aí como vocês estão, sua alegria? Perfeito, em alto, bom som, bom, top. Você tá bom, Stefano? Sua alegria? Olha o Davi aí, tá na área, show. Glória a Deus. Estamos aqui no RTA. Tomei o celular da esposa hoje aqui, que o meu falou que não quer mais trabalhar hoje não. É, o corretor aí, né? Show de bola. E aí, seja bem-vinda, Gisele, tudo bem? Jaqueline, paz Deus. Bater um papo aqui hoje sobre empreendedorismo com um grande amigo. Eu creio, Deus me mostrou em sonho você comprando um iPhone 13. Rapaz, eu creio, hein? Isso é um milagre. E ó que eu pego, hein? Essa benção aí. Creio que soltará, né? Ju. Eu acredito, hein, Stefano? Felipe. Eu acredito. Vocês estão bom? Tive que tomar o celular da patroa aqui, rapaz. Até esse iPhone 13 chegar aí. Aí, ó. Maura Clemente. A mamãe entrou aí, ó. Ana Beatriz entraram. Kaique, boa noite. Seja muito bem-vindo. Todos vocês aqui. Leitão Lopes, seja bem-vindo. Nós estamos numa semana, viemos na semana passada, né? Batendo um papo aqui. Quem participou aí das 2 lives na semana passada, dá um oi, manda um joinha aí pra nós. Quem puder já curte, compartilha essa live. Vamos estar falando aqui de uns tópicos muito interessantes. Né? Um amigo nosso que está aqui, nós conheci ele numa formação de treinadores, uma pessoa que trabalha no mercado com empreendedorismo, desenvolvendo pessoas.
e nós vamos estar batendo um papo aqui sobre inteligência emocional e empreendedorismo, como essas duas coisas estão relacionadas, né, no nosso negócio, no nosso dia a dia. E fala para mim, quem participou da primeira live de inteligência emocional na terça-feira da semana passada, quem participou da segunda, que nós trabalhamos os comportamentos que temos, sejam bem-vindos quem está entrando aqui. Segunda-feira tivemos ontem, né, segunda-feira tivemos também o Lucas, né, do QG, Estúdio QG 21, e foi, nossa, interessantíssimo bate-papo, né, a importância de ter um mentor. Quem estava conosco aí, né, o ruim que às vezes é na parte da tarde essas lives, né, e muitos estão trabalhando, mas está lá no feed, tá? É só vocês entrarem lá e assistirem, curtir, compartilhar, comentar, passar algum feedback para nós. Isso é muito importante, tá bom? Para o nosso trabalho. A intenção aqui é realmente entregar um conteúdo para vocês de alto valor, para que vocês possam aí estar agregando na vida de vocês, tanto na vida emocional, tanto na vida pessoal, na vida física, profissional, familiar, trazendo todo esse conceito de resiliência, de força, de alta performance, para que as coisas realmente possam se desenvolver e nós atingirmos um resultado esperado. Seja bem-vinda. Luana Santiago, seja bem-vinda. Quem teve a oportunidade de participar, manda um joinha aí. Tem bastante gente nova, que legal. Sejam todos bem-vindos. Tão interessante, esses dias uma prima minha, a Cássia, ela, na correria, ela não conseguiu assistir, ela pediu para me mandar para ela o link, né, da live, e ela deu um feedback super positivo e joia, e foi muito bacana, né, quando nós recebemos esse feedback, tipo, quando começa a trazer para as pessoas um nível de informação, isso é sensacional, isso é muito importante. E a nossa intenção, né, principalmente a intenção que eu quero trazer para vocês aqui, é realmente que nós possamos trabalhar todo esse conceito de dentro para fora. Amém, Fátima? Tudo bem? E que nós conseguimos começar a evoluir nos nossos pilares, né, que nós temos na nossa vida, para que possamos aí começar a identificar na nossa vida as dores, né, os nossos recursos, os nossos potenciais, as nossas condições que nós possamos, as barreiras que nós estamos enfrentando. Oh, Deus abençoe, amo suas lives, gratidão, e que nós possamos aqui fazer com que o nosso amanhã seja melhor. E trazendo, né, dentro da inteligência emocional, ela fala muito da autorresponsabilidade. E eu tenho um livro muito interessante que eu quero indicar para vocês essa semana. Eu creio que na sexta-feira eu vou passar para vocês a indicação. Tá aqui numas caixas aqui ainda, seja bem-vindo quem está entrando agora. E ele fala da Desculpability e uma Tamiri, seja bem-vindo. André, olha o André Panini, seja bem-vindo, André. Automaticamente a autorresponsabilidade de uma forma além da autorresponsabilidade. É onde nós não encontramos a desculpa daquilo que nós temos que fazer e automaticamente nós colocamos o nosso passo sempre um ponto à frente, para que nós possamos conseguir realizar as coisas. Lógico que vem a procrastinação, vem a dor, vem o deixar para depois, algumas questões que nós não queremos enfrentar porque não temos conhecimento. Hoje tivemos uma pergunta muito interessante, alguém falou assim: Vago, como que eu deixo de procrastinar? 3 passinhos simples que nós devemos fazer. Pontuar aquilo que nós devemos fazer durante o dia, certo? E nos premiar, né? Parabenizar pelas aquelas coisas realizadas. E nós vamos começar a ter prazer naquilo que nós estamos fazendo. Mas é um ponto racional. Grande André, obrigado. Só que antes disso, nós temos que trabalhar algo dentro de nós que é o prazer, é a prioridade, é o ato de desenvolver-se. Então, o que é prioritário para mim? O que me faz se sentir bem? Porque dependendo do meu estado emocional, eu vou sempre procrastinar, porque eu estou fugindo da dor, fugindo daquilo que eu não sei. A dor, quando eu falo dor, não é uma dor apenas emocional, não é uma dor apenas de uma percepção diferente. É aquela dor que nós estamos vivenciando ela, que faz com que eu não avance.
com medo do não, com medo de não ter, com medo de não conquistar, com medo de não conseguir, ou porque isso agora não é importante para mim. E quando eu começo a observar, eu faço a seguinte questão: por que que eu estou procrastinando? Por que que eu não estou avançando? Por que que isso não é importante para mim agora? Por que que não é? E essas questões eu começo a trabalhar com a percepção de que eu estou deixando para depois aquilo que eu posso fazer agora. A procrastinação é deixar para depois, é procrastinar, levar, empurrar com a barriga. E aquilo que não é importante para mim, aquilo que não é importante naquele momento, eu tendencio a deixar para depois. E no traçar da inteligência emocional, quando eu sei o que eu quero, para onde vou e o caminho que eu tenho que traçar, o Lucas entrou aí, as questões são importantes para que eu comece a me desenvolver. E esse ato de procrastinar, esse ato de deixar para depois, faz com que eu estou tendo um bloqueio emocional que ele está impedindo que eu dê aquele próximo passo. Possa ser por os nãos que eu recebi, as dificuldades que eu estou enfrentando, algo que eu não sei, que eu tenho que aprender, né? Matérias de faculdade, de escolas, conteúdos, trabalhos, provas, que eu tenho que dar atenção naquilo que naquele momento não vai me trazer prazer, e sim uma dor, uma perca de tempo, e com essa condição faz com que eu procrastine. Então eu trago essa percepção e falo, eu vou ter que recurso, pera aí, Lucas, só um pouquinho, que recurso que eu vou conquistar, qual vai ser a alegria que eu vou receber, qual vai ser o parabéns que eu vou ter de mim mesmo ou de alguém, qual que vai ser, aí eu começo a trazer o prazer. Quando eu penso nisso, porque o caminhar traz esse desafio, aí eu começo a parar de procrastinar, certo? Chegou aqui o nosso grande convidado, eu vou colocar ele aqui na live para que nós começamos a bater esse papo super importante de hoje. Boa Foi o noite. convite aí. Boa Boa noite. noite a todos que estão na live. Poxa, você pediu para eu aguardar um pouquinho, eu aguardei com prazer, cara. Teu conteúdo estava muito rico. Desculpe pelo atraso. Tamo junto. Ó, se eu, Nada, eu sei que você estava aí na palestra aí, dando treinamento pessoal, se eu show de não fosse bola. convidado, Isso eu é ia estar aqui importante. ouvindo quietinho, só anotando e aprendendo. Show de bola. Pessoal, esse aqui é um grande amigo que Deus me deu a condição de conhecer, né? E ele e tantos outros, que eu vou ter o prazer de convidar para estar aqui também. Mas fez muito sentido eu convidar o Lucas. Olha aí o Fernando aí também, Fernando Fernando. Campos, uma pessoa Grande treinador. maravilhosa, né? Grande treinador, uma pessoa que tem um conteúdo sensacional de planejamento. Quero trazer ele aqui, vamos fazer esse convite para ele. Mas fez muito sentido eu trazer o Lucas aqui. No sentimento, eu sou muito dessa intuição, né? E de convidar o Lucas, uma pessoa que vem trabalhando todo esse lado do empreendedorismo. Eu sou empreendedor, eu trago isso para minha vida, mas não como uma pessoa que está longe, né, de São Paulo, trabalhando aí longe assim, né? Está aí no Rio de Janeiro, mas com uma visão igual que nós temos aqui, ou melhor, e que nós possamos aqui compartilhar. E eu quero aqui que o Lucas, né, se apresente para vocês e fale aí o que ele faz, quem ele é, por que ele está nesse mundo, e depois a gente vai discorrendo nos assuntos aqui. Manda a bola, manda a bola. Fala, uma honra, prazer. Gente, meu nome é Lucas Andrade, eu sou aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. Como o Givago disse, né? Deus nos proporcionou esse encontro. E está sendo um prazer muito grande participar dessa live, dividir esse espaço com esse cara que eu admiro muito e tenho como referência, né, nessa área de desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional. Eu sou Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Eu trabalho com desenvolvimento humano já faz mais ou menos uns 8 anos. E eu trabalho por propósito, sabe? Sabe quando a gente para, a gente tenta em tantas coisas até que você chega e fala assim, não, parei de tentar. Deixa eu entender para que eu vivo, para que eu nasci, como que eu posso usar as habilidades que eu tenho da melhor forma possível para servir o mundo, né? Porque no final das contas é sobre isso, é sobre como eu posso servir o mundo, como eu posso fazer com que a minha presença aqui deixe um legado cada vez maior e que a semente que eu plantar possa gerar uma árvore que vai gerar sombra para uma próxima geração. Então foi nesse sentido que eu comecei a desenvolver esse trabalho e eu juntei duas coisas que eu amo, né, que é a transformação pessoal com o empreendedorismo. Então hoje eu trabalho como consultor de empresas nessas áreas, eu trabalho os processos, eu trabalho as pessoas, sempre buscando fazer a aceleração das microempresas aqui da cidade, da região.
E hoje eu vim aqui para agregar com vocês nesse sentido. A gente juntar a inteligência emocional, essa parte de empreendedorismo, para a gente acelerar quem estiver nessa live também. Show de bola aí. São dois assuntos que se tornam um, certo, Lucas? Porque quando nós começamos a trabalhar a inteligência emocional dentro do empreendedorismo, da obtenção do meu negócio, aquela grande lógica de que as emoções positivas e negativas, elas vão estar entre atritos, né? E como que eu vou lidar com isso, mediante a tudo aquilo? E você falou uma palavra aí que é muito forte, né? O meu propósito, né? E esse é uma grande questão, né, Lucas? Essa é uma grande questão. Na verdade, essa é a questão. Eu vou pedir só desculpa a vocês, porque eu vou estar fazendo uma transição aqui. Eu acabei de sair de uma palestra, como o Givago disse, e eu tô indo para casa, então enquanto isso a gente vai conversando. Eu vou fazendo esse caminho, mas estou sempre aqui ligado. Peço perdão por não estar no local fixo para a gente desenvolver melhor, mas em breve eu já vou estar chegando lá para a gente focar direto nisso. Mas eu creio, eu acredito muito, eu levo isso muito como verdade para mim, que tudo começa no propósito. Eu queria ouvir de você também, Givago. Você acredita nisso? Porque antes de eu descobrir meu propósito e investir nele, eu era muito perdido. Eu fazia muitas coisas que não me levavam a lugar algum. Até que chegou um momento que eu investi no meu propósito, eu investi tempo, eu investi dinheiro, porque não é só você achar que sabe alguma coisa, você tem que se provar, você tem que fazer o que tem que ser feito. E hoje eu vivo de propósito e eu digo para você, é bom demais. Propósito, né? Eu falo uma coisa para você, né? Algo que quando nós vamos aprendendo na vida, quais são os seus valores, qual é a sua identidade, por que você está aqui, e você vai interligando, né? Muitos conhecem a minha história, o Givago, né, surfou aí em algumas ondas, que me trouxe para o mundo do desenvolvimento pessoal, isso já vai para, com força aí, depois de vendas, né, que sempre estamos desenvolvendo, já vai para 6 anos e pouco, e depois que a gente é picado por esse autoconhecimento, que você começa a ver que levar para as pessoas uma percepção de mundo, uma visão diferente, que elas possam ser melhor, você vê que o seu propósito é ajudar o maior número de pessoas, né? Eu tenho ali uma frase, quem vem em casa sempre lê ali, tá lá no meu mural, eu peço para as pessoas, aprendi na casa de um amigo, né? Escrever uma mensagem, uma frase, e eu coloquei ali uma frase, né? Que a minha crença, o meu propósito é ajudar o maior número de pessoas a evoluir espiritual e emocionalmente na sua vida. Então, quando eu tenho isso na minha vida, já não importa mais só o dinheiro, não importa o dinheiro, não importa a condição, não importa o trabalho, você realmente quer fazer aquilo que faz sentido para você, aquilo que realmente te impulsiona. E quando essas coisas começam a te impulsionar, você trabalha todos os dias com uma alegria, com entusiasmo, com amor no coração. Isso não quer dizer que você não vai ter barreiras, dificuldades, desafios, não, você vai ter sempre. Mas você vai estar trabalhando por aquilo que você acredita, fazendo aquilo que você acredita, e todas as áreas da sua vida começam a criar, acreditar em tudo isso. Isso é muito importante. Eu vivo disso, acredito nisso, e as pessoas precisam saber. Porque quantos que não estão aqui agora, que estão fazendo algo que não gostam, ou que estão fazendo algo que faz sentido na vida, mas não encontrou ainda alguma coisa. E esta palavra, propósito, eu costumo dizer, Lucas, para você que também acredita, né, nesse Deus que nós servimos, eu costumo dizer que aquele que tem Deus na vida, ele já tem o maior propósito da vida dele, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então esse propósito já nos leva a um nível elevadíssimo de entrega na nossa vida. O que você acha? Cara, você falou tudo. Eu penso que justamente essa força de avanço que muitas vezes falta nas pessoas é justamente não ter esse propósito bem definido. Eu falo muito por mim, eu uso o meu exemplo justamente para quê? Porque eu acredito que um bom treinador, uma pessoa que realmente é comprometida com transformação humana, ele tem que se transformar primeiro. A fala não é o suficiente, tem que ter ação envolvida. Tá? E dentro desse sentido, Sei que eu creio que todo dia nós temos a oportunidade de sermos cristãos, né? Pode parar aqui nessa primeira aqui, ó, nessa esquina aqui, por favor. Não, pode parar aqui, não pode aqui. E essa missão, conforme você mesmo disse, né?
Deixa eu só me despedir do pessoal aqui. Obrigado, Mentor, com Deus. Obrigado. Então, eu creio o seguinte, que esse propósito que Deus nos deu é o propósito maior. E esse propósito é o que nos impulsiona. Vai ter aquele dia que a gente não vai querer levantar da cama, sabe? Vai ter aquele dia que o trabalho pode te pagar bem, você pode ter um status social bom, mas você não vai querer levantar da cama. Isso é um indício muito grande de que você está desalinhado com o propósito que Deus colocou no teu coração. Está desalinhado com os dons que Deus colocou para que você fluísse nessa terra. Então, eu vejo muito dessa forma justamente porque isso dá para a gente uma segurança, ele dá para a gente uma solidez em tudo que a gente faz. Porque a gente já não faz mais nada para conquistar algo, né? A gente começa a fazer as coisas para ser algo, para deixar um legado, que diferentemente de uma herança, é aquilo que nos torna imortais, porque nós deixamos um pedaço de nós em outras pessoas. Isso é sensacional. E quando você começa a acreditar nisso, trabalhar esse legado, né? Quando nós trabalhamos dentro de níveis neurológicos da nossa vida, nós estamos num nível elevadíssimo, né, de identidade. Mas para chegar nisso, né, vem um tópico que você falou assim, quando eu não quero, aquele dia eu não quero fazer, quando você está vinculado dentro do propósito, entra dentro daquele tópico, né, Lucas? Disciplina, né? Disciplina, né? Uma palavrinha que as pessoas às vezes correm um pouco dela, né? Ou muito, ou foge desse processo. Corre muito. Mas quem... E o que é disciplina para o Lucas? Fala para nós. Olha, disciplina para mim, eu tenho recebido muito essa pergunta, e eu sintetizei ela da seguinte maneira. Disciplina é você fazer o que tem que ser feito. Mas para você saber o que tem que ser feito, primeiro você precisa ter clareza do que você vai fazer. É simples assim. Para você ter disciplina, você tem que saber para onde você está indo, por que você está indo. Senão você vai se auto-sabotar. É a tendência natural do ser humano. Vai chegar uma hora que vai cansar. Vai chegar uma hora que vai doer. E se você não tiver clareza de para onde você está indo, você não vai ter disciplina, você para. Porque o que nos motiva é o resultado final. Isso é verdade. E é o que leva àquela percepção do foco, né? De você entrar em estado de flow, nessa percepção de que quando eu estou no foco daquilo que eu quero, eu tenho uma autodisciplina, né? Eu quero dentro de mim a autorresponsabilidade, né? Porque eu trabalho todo esse processo de meta, objetivo, né, estabelecidas na minha vida, e quando eu gero tudo isso, eu estou focado no que eu quero. Então vai vir os desafios, mas com a disciplina, eu vou vencendo os desafios. Possa ser que eu não realize 100% daquilo que eu coloquei nesse dia para realizar, mas boa parte daquilo, ou alguma coisa daquilo, com foco, com disciplina, com a percepção de que eu quero um resultado, eu consigo avançar. Certo? Certo, e uma coisa muito importante que eu lembrei agora. Eu acredito que disciplina tem a ver com respeitar a si mesmo, sabe, Giva? Porque muitas das vezes, quando a gente não é disciplinado, quem mais sofre somos nós. E é impressionante a quantidade de pessoas que a gente vê, convive, tem experiência, se desdobra para atender o outro. Mas quando é com relação a nós mesmos, essas pessoas param, sabe? Essas pessoas, elas não dão tanta importância em cumprir as metas. Então, fica também assina embaixo que você disse e colabora com mais esse pouquinho, né? Que quando você não se disciplina, quando você não tem disciplina consigo mesmo, você está ferindo a si mesmo, você está se desrespeitando. Isso é um valor, assim, que a maioria das pessoas, principalmente em todos os processos de desenvolvimento das pessoas em mentorias comigo, elas sempre colocam isso dentro dos seus valores, né? E esse valor que atinge o maior número de pessoas, que é o respeito, não é só o respeito para com o outro. Antes de eu respeitar o outro, né, muito bem colocado por você, que é o respeito pelas minhas metas, o respeito pelos meus objetivos, o respeito por aquilo que eu me propus a fazer, o respeito pelas minhas intenções, pelas minhas ideias, o respeito pela minha decisão,
né? Se eu tô focado aqui, as pessoas falam, pô, Givago, você parou de comer carne. Não é que eu não vou comer mais carne. Eu, de vez em quando, eu dou uma beliscadinha, só que eu tô focado, eu tô dentro do meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar agora, eu sei o que eu quero agora para minha forma física. Então, tem coisas que você não vai negociar mais, porque você começa a se respeitar de uma forma diferente. E quando você chega nessa percepção, o ambiente já não te domina mais. Porque quando você não tem essa inteligência emocional trazendo esse respeito, o ambiente começa a tirar do seu foco, tira da sua disciplina, tira dos seus objetivos, e aí você não percebe o que está acontecendo. Muitas das vezes, eu vejo, né, não sei se isso acontece contigo, Lucas, nos processos ou nos treinamentos, que as pessoas levantam essas teses porque o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o amigo, a amiga, a igreja, o trabalho, as pessoas levam ele para longe daquilo que ele acredita que ele quer para a vida dele. Eu acredito muito nisso também. Estou aqui, tá? Só tô entrando, Opa. só tô entrando em casa aqui, já vou voltar à conexão de vídeo. Mas eu acredito muito nisso também. E eu costumo falar muito sobre a questão da conquista de território. Muitas vezes, a gente não dá a devida importância em respeitar o nosso espaço, respeitar aquilo que nós levamos, às vezes, anos para construir, conseguir, sabe? E as pessoas vêm e levam de forma tão fácil. Isso diz muito sobre nós. Diz muito sobre como nós encaramos aquilo que nós temos. Verdade. E se a gente não valoriza aquilo que a gente tem, como eu vou querer mais? Isso é uma reflexão que eu deixo para todo mundo que está nos ouvindo. Se eu não tenho amor, se eu não tenho zelo, se eu não cuido daquilo que eu já conquistei, quem dirá conquistar mais alguma coisa? Então, muitas das vezes a gente está colhendo fruto daquilo que a gente está plantando, sem saber que a gente está plantando errado. Show de bola, verdade. Sensacional. Como diz o povo, né? Vocês anotaram essa daí? Isso é muito importante, porque essa palavrinha, né, e esse ponto de vista que você colocou é para que nós começamos a olhar para dentro de nós. Porque hoje nós estamos vivendo, né, no mundo do entretenimento, né? Tá tudo, é muita alegria, muito prazer, é muito isso, é muito aquilo, e as coisas acabam roubando o nosso tempo, roubando a nossa atenção, roubando os nossos objetivos. Não que o outro se tornou o ladrão, foi eu que dei a oportunidade para ele levar de mim. Falou tudo. Eu não me respeitei. E quando eu fiz isso, eu começo a dar desculpas, né? Eu começo a dar desculpas, e essas desculpas fazem com que eu me sinta mal e começo a perder aquela força, né? Que nós possamos chamar assim, a perder a tão sonhada resiliência, né? As pessoas falam, não, eu era forte, eu era, nossa, determinado, e hoje eu já não tenho isso. Como que fica isso, Lucas, no seu entendimento? Olha, isso acontece muito, principalmente com pessoas que acabam tendo frustrações, acabam passando por situações onde ela tem um resultado inesperado. E isso tem tudo a ver sobre se autoconhecer, sobre se autorrespeitar, e principalmente fé, que é aquilo que a gente tem falado, né? Que é crer que nós temos que ter fé de que Deus ele tem uma visão para nós, de que o processo é necessário para o nosso amadurecimento. O problema é que às vezes a gente para nesse processo. Porque crescer, eu costumo fazer analogia quando a gente está crescendo, quando é criança para adolescência, que os nossos ossos começam a crescer, é uma dor na perna insuportável, uma dor nos braços, porque o processo de crescimento ele é doloroso. A única coisa que a gente tem que focar para a gente poder mudar esse mindset é justamente no crescimento e não na dor. É nessa hora que a maioria das pessoas elas param, porque elas começam a focar na dor.
e acabam esquecendo de olhar no espelho e ver assim, cara, eu cresci com essa dor. Então, há dores que são muito necessárias para que a gente viva o propósito, para que a gente tenha resultados melhores. E isso a gente fala em todas as áreas da vida, trazendo para o empreendedorismo. Os primeiros 2 anos são os 2 anos que até as pesquisas dizem que são os anos de maior mortalidade das empresas. São os anos que você sente as maiores dores. E aí, se você não tiver com a tua inteligência emocional bem alinhada, com tudo bem redondo, sabendo quem você é, sabendo qual é o teu território, sabendo para onde você está indo, a tendência de você parar é muito grande. Porque você cansa, você sente dor, você sente sede, você sente fome. E aí você fala, cara, será que isso aqui é para mim? Se você não tiver um propósito bem estabelecido, você para. E a importância do território é aquilo que você falou, Givago. Eu lembro até de uma coisa que eu costumo falar às vezes. Eu faço pergunta para alguns mentorados meus. Quem ganha numa luta, o tubarão ou o leão? O que você acha, Givago? Depende de onde eles estão lutando, né? Essa é a chave. Qual é o seu território? Qual é o seu território? Às vezes a gente está querendo ganhar no território do outro. O leão está querendo derrotar o tubarão no mar e o tubarão está querendo derrotar o leão na terra. E se você não está bem ambientado, sabendo... E é tão louco o empreendedorismo, as pessoas elas hoje têm um conceito de que você precisa ter tudo calculado para não dar errado. E não existe isso. Existe no empreendedorismo algo que não é apenas a abertura de um comércio ou de uma empresa, marketing multinível, ou seja ela qual for, o marketing digital. Não é só isso. Tem que ter algo que chama paixão. Porque é essa paixão que gera esse amor por aquilo que você quer fazer, baseado naquilo que você pode resolver, que vai fazer você ter essa resiliência de persistir, de continuar andando. Um dia, dentro de um processo de mentoria com um mentorado meu, e eu fiz a seguinte pergunta, ele estava cheio de dor naquele dia, bem no meio do processo, e eu falei assim para ele, perguntei para ele, se você falisse hoje, se você não tivesse mais recurso financeiro nenhum, você desistiria? Ele parou, pensou, né, por certo, pensou em tudo na vida dele, família, casa e tantas coisas. Falou assim, eu desistiria. Aí minha esposa, eu sempre falo assim nas lives, minha esposa, quando ela ouve, ela não está ouvindo a conversa, mas às vezes ela ouve eu falar, eu falo assim, coloque amor nas minhas palavras agora, né? Não é pessoal isso. Então você não tem amor por aquilo que você se comprometeu a fazer. Porque quando você ama e tem um propósito, a vida... Olha aí, grande Sidão Rocha, treinador, monstro. A vida pode te derrubar, né? Pode te derrubar, pode te jogar na lama, pode fazer o que for. Você levanta, né? Arranca aquela sujeira e encontra um outro caminho. Possa ser que o caminho é um pouco mais longo, mas vem muito dentro dessa resiliência. Porque se você está amparado dentro de tudo aquilo que já foi falado aqui pelo Lucas, e nós estamos aqui, que é a disciplina, o foco, o objetivo, né, o propósito, essa força da resiliência. E tem uma palavra que, quando nós fizemos o debrief desse nosso bate-papo, eu anotei aqui, até grifei. O Lucas falou assim, Givago, coloca aí persistência. E agora, dentro desse termo aqui, dentro dessa analogia que eu trouxe, Lucas, persistência. Por que a palavra persistência? Cara, eu amo a palavra persistência porque ela sintetiza duas coisas que eu gosto. A primeira é paixão, que leva a gente a ter força, que é o que você acabou de dizer. E a segunda é clareza e foco. Então, a sintetização dessas duas visões me traz a persistência. Para que você seja persistente, você precisa ter algo em vista, você precisa saber onde você vai chegar. Então, isso tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, se o cara não tiver objetivos bem definidos, a tendência dele não ser persistente é muito grande, porque ele não está sabendo para onde ele está indo. Ele acaba sendo o que eu chamo de insistente. Outro dia eu trouxe essa reflexão no meu perfil, sobre a diferença do insistente e do persistente. E tem muita gente sendo insistente, achando que é persistente. E está cada vez mais longe do resultado. Por que isso? Porque o persistente, ele persiste no alvo. O insistente, ele insiste naquilo que ele acha que é o certo, para ele ter razão.
mas depois que ele ganha a razão, ele vê que a razão é apenas a razão. E a gente não tem que viver só por razão. Nós somos seres muito complexos, a gente tem todo um sistema para contemplar. É razão, é paixão, são as realizações, e a gente precisa se respeitar em todos esses ambientes para que a gente seja cada vez mais persistente. E o persistente, ele gera uma coisa que eu gosto muito, que é a inspiração. Toda pessoa persistência gera inspiração. Veja você, os campeões olímpicos, os campeões de futebol. O Rocky Balboa, por exemplo, ele é um exemplo claro é um personagem que é o exemplo claro da persistência. Ele sabia o que ele queria alcançar. E ele treinava para aquilo. E ele começou a inspirar uma geração. E ele é um símbolo tão grande que ele é um personagem que inspira as pessoas na vida real. Olha que coisa. Então, a persistência, acho que vale trazer isso para essa discussão aqui, que é bem legal. Ela gera inspiração. Quanto mais você for persistente você for, mais inspirador também você será. Isso é sensacional, né? Como disse um grande amigo meu, né? Sensacional, porque essa percepção da palavra, e quando você vai trazendo esse fundamento dela, persistir, não é o persistir daquelas pessoas que falam, você está persistindo no erro. Não, você trouxe uma comparação de que eu insisto no erro, certo? E persisto naquilo que eu acredito. Para muitos que estão olhando de fora, né, estão falando assim, você está louco, você vai largar isso para fazer isso? Você é doido, você ainda está nisso. Mas a pessoa fala, não, eu estou persistindo porque eu acredito. Isso é o que me faz feliz. Agora, quando eu insisto em algo por coisas que não me levam para ser feliz, para que eu estou insistindo em algo que seja num trabalho, seja num relacionamento, seja em algumas coisas, e eu estou lidando... Olha o feedback que eu trouxe da sua fala, né? Eu estou viajando agora, mas olha que interessante quando você vai aprofundando nisso. Você está insistindo da mesma intensidade, com a mesma força, com as mesmas intenções, com as mesmas falas, é como uma discussão que você só fica falando a mesma coisa. Você está insistindo, insistindo. Agora, persistir eu vou por esse caminho, não deu certo? Vou por esse. Eu vou por aquele outro. É isso mesmo que eu entendi? Exatamente isso. Viajei demais ou está dentro disso que você falou? Viajou? Que isso, cara? Eu que viajei no que você falou agora. O bom da gente ter essa troca é que justamente a gente ter esse alinhamento de visão é que eu não vejo gente fugindo um do outro. Muito pelo contrário, os nossos pontos de vista eles vão se juntando. E eu creio que é justamente isso. O resultado que a gente alcança tem muito a ver com a definição do caminho que a gente traça e se a gente está insistindo ou persistindo. Porque muitas vezes a insistência ela está ligada a provar algo a alguém. E a persistência está ligada a provar algo a mim mesmo. Show de bola. Olha aí, anotem essa. Coloca aí, meu. Merece até uma hashtag, né? Olha que interessante, né? Uma frase dessa é muito forte, né? Essa troca, né? Se torna uma filosofia de vida, né? Como diz os grandes filósofos, né? Trazendo essa forma de pensar e trazendo para o comportamento, né? Esses estudos. Porque o que tem a ver tudo isso com empreendedorismo? Tudo. Quando eu larguei uma empresa lá atrás, uma multinacional, que estava lá trabalhando registrado, tinha uma visibilidade, e fui empreender, cara, fui vender colchão lá atrás, isso é louco, isso é louco. Só que o que aconteceu na minha vida foi maravilhoso, foi muito ensinamento, eu vivi coisas assim que conheci coisas, só estou aqui por essa decisão, só encontrei o meu propósito de vida por essa loucura, e eu só estou aqui porque eu estou sendo persistente, certo? Porque várias vezes as portas se abrem, como nós conversamos lá na formação, né? Eu falei, cara, eu estou aqui porque eu estou sendo persistente, vou viver disso, vou fazer acontecer. E veio a pandemia, quando as coisas iam para lá, e eu estou persistindo, e as coisas estão acontecendo. E sabe o que é o mais interessante, Lu? Que quando você está persistindo naquilo que você acredita, e você tem a benção de Deus e das pessoas que você ama, pode acontecer o que for. As portas se abrem. As oportunidades aparecem. Sabe qual que é o problema? E vem agora
um insight na minha mente, o porquê que as pessoas começam a parar de persistir naquilo que elas acreditam, porque elas começam a comparar a trajetória da vida delas, que é uma palavra que machuca muito, dentro daquele tópico que a gente conversou, né, de pensamento, gera sentimento, que é aquela palavrinha de comparar, o outro está melhor do que eu. Ele tem uma casa, ele está com carro, ele está com isso, ele está com dinheiro, ele está viajando, ele está fazendo, ele está trabalhando, e ele começa a comparar a história dele, os resultados dele, quem ele é hoje, com aquele que não está nem vinculado no propósito que ele colocou para fazer. E ele traz resultados de pessoas que não tem nada a ver com aquilo que ele propôs a fazer na vida dele. E é quando ele começa a descer um pouquinho e desistir daquilo que ele acredita. Faz sentido? Cara, faz muito sentido. Eu costumo usar uma foto nos treinamentos que eu faço por aí, que é do Michael Phelps, aquele multicampeão de natação, chegando para bater lá na borda da piscina, para ganhar mais uma medalha de ouro, e ele focado na borda ali, onde ele vai bater a mão, olhando para frente, e o segundo colocado olhando para ele. Essa foto ela é muito forte, justamente porque ela sintetiza ali uma lição da vida real. Geralmente quem está em segundo lugar está olhando para o outro. Quem olha para o outro, a tendência dele ficar em segundo lugar é muito grande, porque na verdade ele precisa do outro como parâmetro para continuar. Ele só anda se o outro andar. E o pior, muitas das vezes ele fica para trás porque ele engrandece demais o outro. Já o vencedor, aquele que chega no primeiro lugar, o campeão, ele foca no resultado, ele foca naquilo que ele entende que é o propósito dele e ele segue firme até alcançar, que é o que você falou, né, Givago? Você está persistindo. Hoje você é o Michael Phelps. E todos aqueles que comparam com você e de alguma forma tentam tirar dali lições negativas ou desmerecer o trabalho que você está fazendo, são aquelas que estão em segundo lugar. Essa você não precisa se preocupar. O problema é que muitas vezes a gente está na dianteira e a gente quer olhar para trás, a gente quer olhar para o lado, a gente quer levar quem não cabe. Porque se você for ver na natação, por exemplo, só tem um primeiro lugar no pódio. E aquele lugar é só para o campeão. Cada um vai ter seu momento de ser campeão. Mas para você ajudar o outro, você tem que se ajudar primeiro. Para você ser inspiração para o outro, você tem que persistir primeiro. A ordem dos fatores interfere no produto, sim, nesse caso. Sabe? A gente aprende em matemática que a ordem dos fatores não interfere no produto, mas nesse caso interfere. Porque se você quiser ser um especialista de teoria ou especialista do que alguém falou, aquilo vai gerar muito menos impacto do que você viver e mostrar, olha, é possível. Eu, um ser humano limitado, um ser humano cheio de defeitos, um ser humano cheio de coisas a melhorar, conseguir. Então você consegue também, isso te dá propriedade. E finalizando sobre isso, eu quero trazer uma coisa também que um dia, orando a Deus, Deus falou muito ao meu coração, que é a seguinte frase: a graça persegue quem trabalha. A graça persegue quem trabalha. Então não trabalhe focado na graça, trabalhe focado no teu propósito. A graça ela vem sobre você, justamente porque Deus acha graça em quem está em movimento. Ele quer usar quem quer ser usado. Você simplesmente querer que as coisas caiam do céu para você é uma utopia muito grande. Agora trabalha para tu ver. Trabalha para tu ver. Quando a gente leva isso se a gente fosse levar isso para a Bíblia, nossa, a gente ia encontrar diversos exemplos de heróis bíblicos, personagens bíblicos, que foram achados por Deus fazendo algo. Eu acredito que não tenha um que foi achado por Deus parado. Então, se você quer ter sucesso, quer ter resultado, trabalhe, se movimente, foca lá no alvo. E o resto, a graça vai te perseguir, você pode ter certeza disso. Isso é forte, hein? Isso é muito forte. E isso traz dentro de nós, principalmente eu ouvindo você falar, quando nós começamos a pensar nisso, o que eu gero dentro de mim, né? Quando eu começo a pensar nessa frase, né, nessa palavra, que a minha movimentação me gera essa graça, que a graça, né, sendo
caminho que leva a Deus e a Jesus Cristo, ele vai me trazendo o quê? Prosperidade, amor, união, resiliência, paciência, inteligência emocional. Ele vai gerando em mim vários sentimentos bons que vai me levar para o próximo nível da minha história. Perfeito. E isso é muito interessante porque, e você usou um termo de que na natação é uma pessoa só, mas quando eu estou na minha embarcação, vamos dizer assim, que eu quero levar mais pessoas comigo dentro dessa embarcação, quais pessoas estão no seu barco, ou no seu carro, ou na sua história, que estão dentro daquilo que você acredita? Que acreditam um pouco em você, naquilo que você está acreditando. Porque isso é muito importante quando eu começo a parar para pensar. Porque senão eu estou compartilhando as minhas riquezas, as minhas alegrias, as minhas felicidades, as minhas dificuldades com pessoas que não estão alinhadas nesse propósito. E não precisam elas acreditar e estar trabalhando com você. Quando eu uso essa frase, são pessoas que precisam acreditar em você, para que, quando alguém chega em você e fala assim, eu acredito em você. Quando eu trabalho, sempre trabalhei com vendas, e nós fiz muito treinamento de vendas, né? E vendas é algo que você começa a conhecer o outro. E nós tínhamos uma abordagem que era sensacional. Quando a gente ligava para uma pessoa e falava assim, fulano, eu estava aqui, em tal lugar, e de repente veio na minha mente e eu lembrei de você. Cara, quando você fala isso para uma pessoa, a pessoa pode não ser estado emocional que ela está. Ela fala, você lembrou de mim? Na mente dela é tipo assim, minha esposa não lembrou de mim hoje, meu pai, meu trabalho, meu chefe, ninguém lembrou de mim, mas você lembrou de mim. E quando você entrega essa palavra lembrança, você está dizendo para a pessoa que você pensou nela. Ela nem sabe qual é a sua intenção, mas só de ela receber isso, você já abriu uma porta muito grande. Então tem pessoas na nossa vida que elas não abrem essas portas. Pessoas que não fazem isso contigo. Aí eu falo, dentro da inteligência emocional, como lidar com isso? Como trabalhar esses pensamentos, Lu? Bom, você é um excelente anfitrião, Divago, porque você levanta a bola só para cortar, cara. Isso é maravilhoso. Ah, o Gui tá aí. Um abraço, Gui. Bom te ver por aqui, cara. Tamo junto, irmão. Tem bastante gente aí, Tem. cara. Pô, que alegria. Pô, alegria demais, tá? Essa galera querida aí junto conosco. Então, Giva, com relação a essa visão dessa inteligência emocional e essa forma de direcionar a nossa vida, eu creio que isso vale para todas as áreas e trazendo um pouco para o empreendedorismo, isso faz muito sentido porque a gente às vezes quer empreender e quer colocar todo mundo da família. A gente quer empreender e quer colocar todo mundo que é amigo. Só que para você empreender, tanto numa empresa quanto empreender na tua vida pessoal, você tem que se cercar de pessoas boas. Você vai crescendo a partir do momento que você se cerca de pessoas complementares a você, melhores do que você. E isso a gente tem que saber separar do que são pessoas para caminhar conosco, do que são pessoas para se relacionar conosco. Então imagina, você tem uma família. Não estou falando para você desfazer da tua família e não socializar com eles. Não é isso. Mas vão existir momentos na tua empresa, na tua vida pessoal, que essas pessoas elas precisam ser selecionadas. Porque elas podem ser o fracasso do teu sucesso, do teu propósito. O teu propósito pode estar fracassando por pessoas erradas que estão andando com você. Isso é uma influência muito grande. E a gente acaba não percebendo. Porque a gente sempre pensa que a gente tem mais a dar do que receber. A gente sempre pensa que a gente precisa mais investir no outro do que investir em nós. Mas acredite, quanto mais você investe em você, mais você está aumentando os seus galhos, mais você está aumentando o seu potencial de semear na vida do outro. Uma árvore, ela só começa a ser uma boa semeadora quando ela já está madura, quando ela já está dando lá seus frutos, ela começa a alimentar as pessoas. Então, quando a gente faz essa analogia, se você ainda está em crescimento, não é egoísmo pensar em selecionar os seus amigos, selecionar os seus companheiros de caminhada, investir no seu crescimento, para quando você começar a dar fruto, você dê fruto que alimente, não dê fruto
fruto verde, fruto amargo, fruto que morre antes da hora. E hoje em dia a gente está vendo não só na internet, mas em todos os lugares. O especialista de nada, ou o especialista de tudo. É o cara que te fala sobre tudo, mas não tem propriedade sobre nada. Justamente porque não amadureceu, não esperou a árvore crescer, mas ele já está querendo alimentar com um fruto que não está maduro. Show de bola, isso é, nossa, sensacional, essa fala, isso porque começamos a trabalhar dentro daquilo que eu quero, invisto, eu estou com um fruto bonito, está nascendo aquela macieira bonita, né, aquela árvore bonita, está nascendo ainda. Aí vem um monte de gente, começa a comer do fruto, não paga pelo fruto, porque o empreendedor precisa ganhar, né? Eu não sei se o Stefano está aí, mas um dia a gente batendo um papo, eu falei assim para ele me ligou, eu falei assim, cara, sabe qual que é a maior dificuldade do empreendedor hoje? Ele falou, não sei. Ele receber por aquilo que ele está trabalhando. Porque o empreendedor ele tem um monte de ideia, um monte de projeto, um monte de resultado, um monte de resolução de problemas, leva resultado para as pessoas, só que as pessoas que ele está levando, por ele ainda não ter aquela, vamos dizer a palavra que me fugiu, mas aquela credibilidade, autoridade, ou aquela audiência, né, ou a autoridade, as pessoas em sua volta, que aí, infelizmente, são os familiares, os amigos, eles não querem pagar. Eles, né, querem de graça. E é como se pegasse esse fruto que está crescendo, que você usou muito bem essa analogia, e a pessoa fala, poxa vida, agora eu não tenho mais recurso. E aí você se colocou no meio de um monte de gente que não está dentro daquilo, você deixou de investir em pessoas que seriam diferentes na sua vida e faziam parte da sua história, porque acreditou em pessoas que não têm a mesma mentalidade. Aí vem aquela parte de como que eu vou ser forte agora? Como que eu vou gerir essas emoções? Que pensamento vem? Que sentimento que está sendo gerado? Sendo que quando eu trabalho esse pensamento, sabendo que a emoção ela vem, porque a emoção ela não é pensada, ela simplesmente vem. A tristeza, eu não penso em ser triste. Ela aparece, ela surge. Só que daí eu venho pensando. E o meu pensamento, ele gera um sentimento. O sentimento, ele gera uma ação, um comportamento, um resultado. E esse resultado, para onde que ele vai? Que sentimento? E aonde ele fica se comunicando dessa forma comigo? Dentro desse pensar, dessa inteligência emocional, Lucas, como que eu saio disso? Dá uma chave pro pessoal aí, dá uma ferramenta, vai. Entrega. Aqui é para entregar, aqui é de graça mesmo. Olha só, e até a palavra tem a ver com isso, é de graça. A graça que a gente recebe, a gente tem que repassar, a gente tem que compartilhar. E o empreendedor que é bom empreendedor, que é aquele cara que, na raiz da palavra, né, o empreendedor é aquele que procura uma dor para sanar ela. O empreendedor, ele gosta de resolver problema. E justamente aquele que resolve o problema é aquele que tem a chave, é aquele que tem a graça para agraciar a vida do outro. Então, empreender é sobre isso, é sobre multiplicar frutos, mas é sobre alimentar quando se estiver maduro. E aí, quando a gente entra nesse ciclo de crença, né, que a gente chama de ciclo de crença, a forma da gente quebrar isso é justamente a gente começar a trabalhar que a nossa mente, muitas vezes, ela mente. Ou seja, aquilo que muitas vezes está fazendo você ficar paralisado, quando chega ali no comportamento, a ação que você tem que fazer, você muitas vezes se auto-sabota, você acha que não merece, que é rejeitado, que está tudo errado, que não pode seguir em frente. O primeiro fracasso da empresa, o primeiro tombo que a empresa toma, você já pega e fala, cara, nunca mais eu quero empreender. Isso vem de uma crença que está muito arraigada lá no seu inconsciente. E aí, para você quebrar isso, você tem que validar. Porque o cérebro, ele não entende, ele não consegue discernir se o que ele está pensando é real ou não. Então ele já te gera sensações de como se aquilo fosse verdade. E aí é que a crença pega a gente e geralmente a gente vê aquela imagenzinha do elefante preso numa cadeira ou preso numa estaca. A crença é uma crença pequena que consegue travar um gigante, que é você. Então, a melhor forma de você, do elefante, sair dessa prisão imaginária que ele tem, que é o ciclo de crenças negativas, é ele pegar naquele ponto ali de comportamento e fazer algo diferente. Que não vai conseguir, testa. Que você não vai conseguir.
Se você provar e não conseguir, eu acredito em você. Se você não provar, a única coisa que você está fazendo é acreditar no que você acha, não no que você tem certeza. Então a chave que eu dou para isso é justamente entre comportamento e resultado, você sempre colocar a ação no meio. Haja. Seja corajoso, seja ousado. Conforme a gente disse, a graça persegue quem trabalha. Trabalho é ação. Então, se você tem vontade de empreender, se você está empreendendo, só que você não está, coloque o seu comportamento e uma ação diferente. Se propõe a viver coisas diferentes. E aí, com certeza, você vai quebrar esse ciclo e vai começar a ter resultados diferentes que vão gerar diferentes, sentimentos diferentes, e esse ciclo vai começar a ser totalmente refeito na tua vida. Show de bola. Isso trouxe em mente aqui uma palavra que é a ressignificação, né? O ressignificar. Isso é muito forte, porque quando você criou isso, quando você deu essa ferramenta, é só você trabalhar com um pensamento diferente. Vago, mas só? Não é fácil. Lógico. Aí vem da live de ontem, quando eu estava com o Lucas também, o seu xará, e nós falamos da importância de um mentor, a importância de alguém que conhece os caminhos. Se você está empreendendo, né, e não está conseguindo resultados, é porque o seu nível de conhecimento está te dando esses resultados. Se você quer resultado diferente, procure o Lucas aí no Rio de Janeiro, certo? É que ele vai te levar para o próximo nível. Procure o Givago aí em São Paulo. Fazendo um merchan aqui, né? Isso, e vai te levar para o próximo nível, porque aquilo que você não conhece, aquilo que você ainda não sabe, é o que está te impedindo de ir para o próximo nível. E é esse ressignificar, é esse traçar o novo caminho, né? Que é essa ação que o Lucas enfatizou bem, né? Entre esse comportamento e o resultado. É o agir, mas o agir com uma outra forma. O Lucas vai lembrar bem das nossas formações, né, de coach e tantas outras formações, e eu tenho diversas formações, diversos certificados, e tem um deles que me trouxe uma ferramenta muito interessante, que é o TOTS, né, que é uma ferramenta muito usada dentro do meio, né, do alto nível de padrões que tem de empresas, né, de performance, e eles, quando criam um projeto, eles trabalham de que forma? Testa o projeto, querendo dizer, esse é o projeto, vamos testar. Testa, operou. Testa de novo. Deu certo? Continua, dá o projeto. Não deu? Aí tem a palavrinha na frente, TOTS. S de sair. Sai, irmão, querendo dizer, vamos testar outro. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Na vida é a mesma coisa. Testa, opera. Deu certo? Beleza. Não deu? Corrige, sai, corrige, volta de novo. Que é o ressignificar. Certo isso, Lucas? Isso tem tudo a ver com o que a gente vem falando de insistência e persistência. Quando a gente não faz dessa forma, testa, operaciona e sai, a gente está insistindo no erro. Isso me lembrou em uma das formações que eu fiz de PNL, e o trainer ele falou para uma pessoa que estava lá em uma ferramenta, né, a aplicação de uma ferramenta, e ela falou assim: poxa, eu já falei para o meu filho mais de 1000 vezes para ele tirar a toalha de cima da cama. Aí ele falou assim: mas você falou mais de 1000 vezes coisas diferentes ou você falou mais de 1000 vezes a mesma coisa? Então é sobre isso. Às vezes a gente não está encontrando saída porque a chave da saída não está com a gente, está com alguém do lado. O problema é que a gente ainda tem esse comportamento de acreditar que tudo vem de nós. Mas Deus, ele é perfeito em sua plenitude, sua sabedoria. Ele nos fez seres sociais. Ele deu um pouquinho do mistério para cada um. E você começa a conectar e entender o seu propósito quando você se conecta com pessoas complementares, que tenham visões alinhadas com a sua e que vão te ajudar nessa caminhada de forma mais assertiva, para você não perder tempo e alcançar resultados de forma mais consistente. Show de bola. E isso gera, né? Gera dentro de nós aquela palavrinha que nós estávamos conversando antes do Lucas entrar, que ele estava saindo da palestra, né? Dando o trabalho dele ali com tanta entrega, que é aquela palavrinha da autorresponsabilidade. Certo, Lucas? Que nós trazemos isso dentro do processo da inteligência emocional.
ser autorresponsável por tudo aquilo que você fez, pensou, está fazendo e se comunicando, traz aquele assunto, né? A comunicação é de extrema responsabilidade do comunicador. Então, o que você está comunicando? O que você me fala, Lucas, desse tópico? Tudo que é alto eu gosto. Eu gosto porque eu fui uma pessoa que antes de passar pelas minhas imersões, pelas minhas transformações, eu me coloco vulnerável aqui para dizer que eu era o cara que botava a culpa em tudo, que não era eu. E isso não me levava, pelo contrário, me levava sempre na rodinha do hamster, sempre voltando para o mesmo lugar. Viu? Tal, A Giovanni. Giovanni. Valeu, Giovanni. Obrigado pela presença, irmão. Então, isso faz a gente ficar nessa rodinha, porque a gente sempre vai encontrar um culpado. Eu tropecei na rua, a prefeitura, que não arrumou o asfalto, não arrumou a calçada. O culpado é de quem fez o buraco. Nunca o culpado sou eu que não olhei para o buraco. Sabe? A gente tem que começar a trazer um pouco mais para nós. Aliás, todas aquelas pessoas que têm resultados consistentes na vida que eu conheço até hoje, são pessoas que trazem um resultado para si, tá? E elas entendem assim, do que eu errei, o que eu posso fazer para poder não fazer isso novamente ou fazer de forma diferente. Porque o que o outro faz eu não domino, eu não controlo o que o outro faz. Mas o que eu faço, isso sim. E acredite se quiser, existe uma regra que chama 90-10. De 100% das coisas que acontecem conosco, 10% só são coisas que a gente não controla. E aí eu falo de clima, eu falo de coisas que acontecem, então fogem do nosso controle. As outras 90 são tudo controláveis. A gente não controla porque a gente não quer, porque é mais cômodo falar que a culpa é do outro. Porque quando a culpa é do outro, eu não tenho que fazer nada. Quando a culpa é minha, eu tenho que arregaçar a manga. Então, um empreendedor bom, empreendedor que quer vencer na vida, que quer deixar um legado, e esse é um ponto interessante, né? A gente falou de legado. Eu me lembro de uma professora minha que falou uma coisa uma vez numa faculdade. Ela falou assim que a síntese da vida humana é viver para ser lembrado pelos outros. O ser humano ele quer viver para ser lembrado. Por isso que aquela hora que você falou da lembrança, eu achei muito importante, porque é para isso que nós vivemos, para a gente poder ser lembrado pelas outras pessoas. E aí, quando a gente traz isso para a autorresponsabilidade, a gente pode cravar aqui, Givago. Quanto mais você for autorresponsável, mais você vai ser persistente, mais você vai ser inspirador e mais legado você vai deixar. Show. Olha o Fernando colocando autorresponsabilidade é primordial. E tem uma pergunta aqui, Lucas, para você, cara. Isso aí é para você. É de um grande amigo meu, Felipe Marques. Ele é empreendedor, é dono de um negócio aqui em Santo Amaro, em São Paulo. E ele pergunta aqui: na pirâmide da vida, a boa comunicação é a base da pirâmide ou é o topo? Segura essa, né? Eu gosto de live assim, né, cara? Que bota a gente na parede sem dó e já tá com a metralhadora armada para fuzilar. Mas, ó, Marcos, obrigado pela. Você é gente inteligente, tá vendo? No nível da live. É outro nível, cara. Primeiro quero mandar um abraço aí pro Fernando. Fernando, você é top, cara. Obrigado pela participação. Marques, qual é o nome do Marques? É Marques mesmo, ou Givar? Felipe Marques. Felipe Marques. Felipe. Obrigado pela pergunta, Felipe. Olha só, eu vejo como a boa comunicação tá, a base de um relacionamento. Toda vez que você pensa em a comunicação, ela é fundamental com o mundo. E aí, quando você fala com você mesmo, a comunicação ela vem logo do autoconhecimento. E aí, por quê? Se você não se conhece, você se comunica com você mesmo. Então, a comunicação
indissociável em ser inserido dentro da comunicação é a base dessa área. Agora, quando a gente traz isso para nós, eu creio que ela já, por primeiro, todo se auto-sabotando. E é o que muita gente faz. Coloca a comunicação interna como a base, mas não se importa com o que essa comunicação está trazendo para. Então, quando a responsabilidade, autoconhecimento antes da comunicação, justamente por isso, para que a gente possa se comunicar certo com a gente mesmo. Show de bola. E aí? Top? Aqui só vem quem sabe, irmão. Aqui, ó, eu costumo dizer, Lucas, sempre na minha vida, aqui o Givago, ele é o mais fraquinho de tudo, mas Deus me proporcionou com a habilidade de ter tanto amigo inteligente, com dom, com ferramenta, e eu estou em volta de tanta gente boa, e é isso que é o relacionamento, né? Os relacionamentos. Então, Felipe é um grande amigo aí, uma pessoa maravilhosa, e que tudo isso faz com que hoje, né, o Lucas, que é um amigo que nós conhecemos aí na formação, junto com o Fernando, tava aí tantos que entraram aqui nessa live, pessoas que estão aí desenvolvendo os seus sonhos, os seus propósitos de vida, e que hoje nós estamos aqui falando dessa comunicação, né? E é muito forte essa fala que o Lucas colocou sobre a comunicação, porque quando eu começo a trabalhar esses pilares, seja no topo ou seja embaixo, eu começo a trabalhar a minha comunicação interna, né? Isso é muito importante. Deu uma travada para mim, não sei se vocês estão acompanhando, o Lucas travou. Dá um joinha para mim aí. Acho que ele caiu, o Lucas caiu aí. Estão me ouvindo? Dá um joinha. Deixa ele... Travou ele, isso, o Lucas caiu aqui. Deixa ele entrar novamente que nós já... Ele já coloca aqui. Eu tô de boa, então beleza, voltou. Deixa eu já chamar ele de novo aqui. Já mandei o convite para ele Voltei. novamente. Top. Eu achei que eu que tinha caído, Fui mas eu. show de bola. Não, mas sensacional. Ó, E é uma coisa que nos leva, né? Até nós tínhamos conversado, né, Lucas? Que é um assunto que eu amo muito. Quem já passou aí, tem um Renato aí, ó, que passou já por processo comigo, tem outras pessoas que entrou aí em mentorias. E automaticamente nós trabalhamos aquela habilidade que todo empreendedor, ao Davi aí, precisa. Davi é um extremo. Nossa, pensa no cara empreendedor, pensa no homem empreendedor, esse Davi aí, ó, Davi Gustavo. Pensa no homem grande visionário. Davi. É terrível. E está aqui conosco aí, ó, pessoa maravilhosa, um grande amigo aqui da igreja, e está aqui, né, participando da nossa live. Grande abraço, Davi, gratidão imensa por estar aqui conosco, todos vocês. Que traz aquela vontade desse bate-papo voltar, Lucas. Que nós começamos a falar sobre, quando traz a autorresponsabilidade, eu começo a trabalhar um pouco do quê? Da identidade, né? Então, dá aquele chamariz para a pessoa, assim, para ver se eles querem mais esse bate-papo, para a gente marcar uma próxima para discorrer sobre identidade, personalidade, como se desenvolver uma pessoa, né, empreendedora de sucesso. Fala aí. Ó, vamos lá. Mandar um abraço para o Sidomar aí, um grande amigo meu aqui de Barra Mansa. Obrigado pela presença, Sidomar. E o Sidomar também é empreendedor, tem o Megafone Online, o cara sabe tudo. Estamos aprendendo com você também, Davi. Estou aqui, ó, só te observando. Estou de longe, mas É humildade, é humilde. a humildade é a característica dos grandes. Parabéns, Davi, está no caminho certo. E assim, a gente falou muito hoje sobre inteligência emocional e de como isso interfere no empreendedorismo. Porque, afinal de contas, tudo começa em nós. Se imagine na base ou no topo de uma pirâmide. Vamos pensar numa questão de empreendedorismo. Se você estiver na base, como um líder, tá? Como aquele que construiu
toda a história da tua empresa e você começa a desmoronar emocionalmente, a tendência é que quando você quebrar, a pirâmide caia. E em contrapartida, se você estiver no topo, a mesma coisa pode acontecer. Você vai cair e vai sair derrubando todo mundo. Então, aquele que se propõe a empreender, a sanar uma dor no mundo, ele tem que estar muito consistente, ele tem que ter muita clareza do que ele vai fazer, para que ele possa ter essa persistência, para que ele possa sempre estar voltado a buscar o resultado correto, não perdendo tempo, não se comparando, mas cada vez mais se desenvolvendo para que ele possa servir nessa geração e servir com qualidade. Porque empreender sobre isso não é só vender um produto, é sobre encantar um cliente, é sobre participar da vida dele, resolver um problema que ele tem e se conectar com ele. Empreender é isso. É você vir para o mercado e falar assim, olha, eu tenho a solução para essa dor e para que você melhore e viva a sua vida de forma melhor também. Então, empreender é isso, é criar conexão com pessoas. É você interferir na história de outras de forma positiva. E aí, dentro disso, o que o Giva levantou e para mim, o Givago, foi a questão de, cara, somos seres tão complexos, mas como é isso, Lucas? Como eu identifico se eu posso empreender numa área que requer mais comunicação, ou uma área que requer mais habilidades analíticas, ou umas habilidades mais assim conciliadoras, e por aí vai. Qual é o meu temperamento ideal? Existe isso? Então eu levanto essa bola, porque o conhecimento humano, desenvolvimento pessoal, transformação pessoal é uma paixão, um amor que eu divido com o Givago. E eu levanto a bola aí para vocês, se vocês quiserem que eu volte numa outra live, para a gente falar sobre isso, né? As características que vão te fazer diferenciado no mercado de trabalho, no empreendedorismo, que vão dar a sua digital, aqui, ó, digital, para o teu negócio e diferenciar dos demais. Vai mandando um alô aí, vai mandando um joinha, porque a gente já sai dessa e já se preparando para outra. E ó, vou trazer muita coisa legal, justamente para engrandecer e fazer aquilo que eu falei com vocês. Compartilhar da graça que eu recebi. E para mim, estar em movimento com vocês, com meu amigo Givago, é uma honra muito grande. Eu não vejo uma forma melhor de ser abençoado. O Igor já sinalizou aí. Valeu, Igor. Obrigado. Show. Gratidão, Igor. Isso é muito importante, né? O pilar de tudo aquilo que eu venho trabalhando com as pessoas, as minhas formações, a minha esposa aí, a Juliana, contadora. Obrigado, Juliana. Empreendedora. Né? Grande mulher de Deus. Isso é uma mulher que sem ela não estaria aqui, né? Então isso é gratidão imensa por Deus ter colocado essa pessoa de luz iluminada, resiliente do meu lado. Então, a identidade, quando nós encontramos isso, né? Identificamos, o que é a identidade? Né? Identificar, né? Quem somos, o que somos. E quando nós vamos aprofundando, que nem o Lucas falou, se vocês quiserem entrar nesse tópico, é muito interessante, porque você vai sabendo aquilo. Eu só vou dar um spoiler, aquilo que a gente conversou, né? Quais são as suas dores, quais são os seus recursos, qual é a sua forma e como você começa a identificar isso. Ó, a Fernanda entrando aí. Fia. Grande treinadora, mulher forte, resiliente. Bom demais. Seja bem-vinda. Então, dá um joinha aí se vocês querem para nós voltarmos. E é muito interessante tudo isso. E eu volto a dizer sempre, como estou dizendo nas lives, né? Aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Se você quer ir para o próximo nível da tua história, da tua vida, seja qualquer coisa, procure pessoas que estão vinculadas ao teu propósito. Somos uma dupla formada e alicerçada por Deus. Estamos juntos. Aí, a Juliana. Até poeta, mulher, ó. Que forte. Isso. Então, nós precisamos aprender, e pessoas que estão no mesmo nível que você. Eu costumo dizer que eu tenho e tive muitos mentores. E tenho hoje alguns mentores na minha vida, em diversas áreas. E tem alguns que deixaram de ser, mas sou grato por ter aprendido com eles, como disse ontem. Mas sei que quando você encontra mentores na vossa história, na vossa vida, eles te levarão para o próximo nível, te levarão para aquele próximo passo da tua história que você não está conseguindo dar. E é onde entram as pessoas, né? Costumo dizer assim, né? Simples como nós, que saímos, né, do meio do efeito manada,
né, de trabalhar daquela forma, de fazer as coisas da mesma maneira, que hoje estamos vivendo o nosso propósito, aquilo que nós acreditamos, e estamos trazendo não um mundo fantasioso, mas aquele óculos, né, aquela lupa que você consiga enxergar para dentro de você e colocar aqui para fora aquela essência que você é. Então, é muito importante quando você começa a se identificar. É isso que eu trago para as pessoas que participam dos meus treinamentos, dos meus processos de mentoria, seja em grupo ou individual. Você precisa se conhecer, saber quem você é. E se o Lucas está se propondo a trazer isso aqui, como eu costumo dizer, como ele disse aqui, uma palavra bonita, de graça, né? Ele recebeu a graça e está compartilhando. Graça. Então, aproveitem, né? Vamos aproveitar esse conhecimento e abraçar para que isso faça parte. Eu nem sei quantas horas já deu essa live, nem sei como que tá, só sei que o povo tá aqui com nós, tá uma entrega sensacional, tá gostoso. Tá gostoso demais, cara. Essa conexão Rio-São Paulo tá boa demais. Bom, nossa, muita gente bonita entrando aqui, amigos, parentes, tinha uma prima minha que estava aqui, mãe, amigos, né, treinadores aí das nossas formações. Pô, que alegria, gratidão imensa, né, vocês passando por aqui, dando esse apoio, a Fernanda aí, que mulher, né, resiliente, forte, a guerreira, né, que foi, como ela diz, né, foi parar lá no treinamento da André, agora tá virando uma treinadora nata já, olha que resiliente. Cara, Fernanda Nossa. tem um caminho lindo aí, a gente vai se esbarrar muito ainda, você vai ver. Em breve a gente vai fazer e vamos chamar a Fernanda. Quando eu fizer, a Fernanda, você, Fernando, Givago já estão convidados, viu? Não aceito não como resposta. Nosso grupo, né? Era o grupo dos 10, agora virou o grupo, né? Nossos mentorados, nossos mentores aí, né? Um grupo de mentores. Show de bola. Gratidão imensa por vocês estarem aqui, né? Estou feliz. E essa semana quero aqui deixar e convidar vocês, né? E antes de encerrarmos aqui, o Lucas der a sua fala, mas quero aqui aproveitar essa audiência. Amanhã temos uma pessoa, né, sensacional também, às 15 horas da tarde. Quem puder dar uma entradinha, né, participar, estar conosco, é muito importante. É uma pessoa que trabalha muito forte com pessoas, que essa parte de resiliência, né, um treinador, faixa preta de jiu-jitsu, professor, mestre, que vai estar trazendo para nós todo esse conceito, tudo que está sendo falado aqui. Então, é sensacional essa entrega que os meus amigos, né, os amigos de vocês, estão se colocando a estar aqui. Então, recebam isso com carinho, com amor, né? Eu quero que vocês, se vocês puderem aí, olha aqui, colocou aí, colocaram a frase, Davi, aproveitando o conhecimento desses bons conhecimentos, já trabalhei pelo menos 15 áreas diferentes de comércio, a maioria não foi adiante, resolvi desistir, e aqueles que estavam. Vai, ó, é para você, Lindão. Outra pergunta para você, abraça. Ô, Davi, eu preciso só que você complete a pergunta para mim, porque não ficou muito claro para mim. A primeira parte, sim, e aqueles que estavam aí cortou. Conclui para mim aí que eu vou fazer questão de te responder, cara. Realmente, até pelo início da pergunta, parece uma pergunta bem interessante. Você conseguiu entender, Givago, até o final? Não, faltou esse finalzinho mesmo, né? Não foi adiante e resolvi desistir. E aqueles que estavam, acho que deve estar vindo aí na próxima. Na próxima pergunta aí. Mas vamos honrar. Mas fala, vamos Lucas. honrar a tua pergunta assim, tá, Davi? Não vou. Se o Givago me permitir, assim que você mandar, a gente te aguarda aí para poder. Antes de você mandar essa pergunta, a gente não sai, não. Vamos te responder, cara. E, cara, olha só. O que eu tenho para deixar de mensagem. Eu não sei quantos aqui já pararam para fazer isso aqui, ó. Olhar para a sua própria digital. Eu, durante muito tempo, eu já me coloquei vulnerável nessa live aqui, justamente falando que eu me vi perdido durante muito tempo. E muitas das vezes aquilo que a gente tem maior dificuldade de virar a chave na nossa vida, geralmente é aquilo que Deus vai te usar tremendamente para trabalhar naquela área. Porque a tua experiência, o que a gente chama no mundo cristão de testemunho, a tua experiência, o teu testemunho, é que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, justamente porque não é só sobre ter teoria, é sobre ter resultado. E, assim, como essa live tem a ver com empreendedorismo, e empreendedorismo é sanar uma dor que o mundo tem, eu digo para você, cada um que está aí tem algo especial para agregar nesse mundo. Ninguém que está aqui, que passou por aqui,
não pode sanar uma dor. Porque o Deus que faz todas as coisas, ele te fez para preencher um espaço que só você preenche no mundo. Não tem essa conversa. Lucas, mas e se eu morrer e não cumprir meu propósito? Aquele espaço vai ficar vago. Porque não tem ninguém igual a você. Você pode. Quando eu falei para fazer o exercício de olhar a tua digital, é para você começar a se perceber que nenhuma digital é igual à sua digital. E isso tem uma explicação. A explicação é porque tem coisas que só você pode fazer. Tem coisas que tem pessoas que só vão ouvir você. A gente pode falar a mesma coisa, mas você é que vai virar a chave na vida daquela pessoa, porque é a sua digital. Então guardem isso até a próxima live que a gente vai ter a oportunidade de fazer aqui com o Givago e eu. Guarde isso. Qual a marca, qual a digital que você está botando no mundo? Porque se você não sabe que digital é essa, dificilmente você vai deixar alguma marca em algum lugar. Tá? E agora, antes de fechar, deixa eu responder meu amigo Davi aqui. Resolvi passar para frente, agora eu pergunto a vocês o que acham eu deveria ter tido persistência. Davi, conforme a gente disse no início, a persistência está muito ligada à clareza. O que pode ter acontecido é que você foi aproveitando oportunidades de mercado, só que sem se perceber, sem entender se aquilo era de fato a sua digital, se aquilo tinha a ver com você. Então, a maioria das vezes acontece que quando chegam as dores, que é o que aconteceu com você 15 vezes aí, quando chegam as dificuldades, a gente precisa de algo mais para superar essas dificuldades. A gente precisa de uma paixão extra. Já não é suficiente o 100%, tem que ter o 110%. E a gente só consegue ter esse 110% quando a gente tem autoconhecimento e clareza de onde a gente quer chegar. E aí eu digo na questão de empreendimento. Tá? Então, o que pode ter acontecido com você é isso. É você ter surfado em ondas que pareciam boas, mas que para você não era boa. Mas eu digo para você o seguinte, se você já empreendeu 15 vezes, cara, você é um cara que tem um potencial enorme, você tem uma força enorme. Não desista, continue. Só que busque antes de continuar aquela pirâmide da comunicação que a gente falou um pouco antes com o Felipe. Procure se autoconhecer primeiro, para você, a partir desse autoconhecimento, tomar decisões assertivas e falar coisas assertivas para você e não ficar se enganando com coisas que parecem que são para você. Mas a única coisa que você está fazendo é olhando para o resultado de alguém e falando, olha, eu acho que eu posso ter o mesmo resultado aí. E sempre quem olha para o lado nunca chega em primeiro lugar. Então, se autoconheça. Se você estiver em São Paulo, procure o Givago. Givago é um mentor e tanto nesse sentido de autoconhecimento. Ele vai virar essa chave na tua vida e você vai começar a ter resultados muito mais consistentes, porque aí você não vai perder tempo mais. Você vai seguir o caminho certo e custe o que custar. Você não vai parar, você vai continuar, porque você vai saber que aquilo faz sentido e você vai dar o seu 110%. Eu acredito em você, Davi. Na próxima live eu quero ouvir histórias diferentes suas, meu irmão. Tenho certeza que você vai trazer novos testemunhos de vitória pra gente. Tamo junto. Obrigado pela pergunta. Espero ter esclarecido e somado contigo. Show de bola, a entrega, né? Isso é sensacional. Essa percepção. Ali, colocar aí uma frase boa e verdadeira, onde você está ou onde chegou. Se você está voando alto, nunca se esqueça de quem te ajudou a criar asas para voar. Isso é gratidão, né? Isso é dom de Deus, né? Então, por mais que não faça mais sentido, até como nós falamos dos mentores, né? Na sua vida hoje, em continuar com eles, ou alguém na tua vida que te levou a voar dessa maneira, seja grato, né? Seja honesto, seja respeitoso, traga esses valores, essa percepção. E uma palavra que eu deixo aqui, trago muito isso, principalmente para os jovens, quando nós estamos conversando aqui em casa, eu falo assim para eles, procurem trazer na vida de vocês uma palavrinha e acreditar nelas com muita eficácia. Que eu trouxe isso muito forte da nossa última formação, integridade. Quando você traz a integridade naquilo que você se compromete a fazer, em quem você é, você não negocia com nada mais do que são os seus valores. Perfeito. Então, isso dentro da fala aí do nosso amigo, e o nome sumiu aqui, mas é o Sidomar. Sidomar.
né? Isso traz essa integridade, Sinomar. Você é íntegro com aquilo que você recebeu, grato, certo? Mas se não faz sentido, traga, converse, fala, até aqui foi bom, sou grato, feliz, mas agora eu preciso seguir o meu caminho. E isso é sensacional e você não deixa ninguém triste, magoado, ferido, se sentindo traído, abandonado, rejeitado ou desprezado, mas você está sendo íntegro com o que você é e com aquele que está na sua volta, que te levou para essa benção. Ô, Lucas, que saudade já tá dando dessa live, meu. Que alegria, Bom demais, que bom alegria demais. imensa. Vamos fazer na próxima. Eu sabia que ia dar tudo de bom assim, né? As coisas que são tocadas, né? E aí vão acontecendo, e a participação de todos que estão aqui conosco, de pessoas de alto nível, né? Aqui nós não estamos falando, né, para qualquer pessoa, não. Aqui o nível tá elevado Se a gente aqui, falar irmão, tá? Tem bobeira, os só caras gente. puxam a nossa orelha. Tá sensacional, né? Gratidão imensa, né? Muito obrigado mesmo, Lucas, por você ter recebido, né, e ter aceito esse convite. E eu fiquei muito feliz, muito honrado, né, com essa participação, né, por você ser predisposto a estar aqui, mesmo tendo aquela, hoje vou ter uma palestra, né, surgiu de última hora, vamos lá, mesmo assim, eu falei, não, estamos à disposição, não tem problema, e graças a Deus deu tudo certo, e estou muito feliz mesmo, né, gratidão imensa, que Deus continue abençoando sua vida, os seus Amém. negócios, né, os seus projetos, a sua escolha de vida, seu propósito, né, que tudo possa te trazer como benção, prosperidade, riquezas, né, materiais e espirituais, que você possa continuar sendo, como eu disse para você lá, né, perto do Fernando, dos nossos amigos que estavam lá, continue sendo essa pessoa iluminada e abençoada por Amém. Deus, que você leve esse brilho para todos, e também receba em sua vida as pessoas que têm esse brilho, que é importante também, Amém. para que você receba essa benção. Estou muito feliz, gratidão imensa mesmo, felicidade. Nossa, sem palavras, irmão. Estou aqui, como diz um grande amigo meu, né, um mentor lá no passado, estou em júbilo, né? Isso Boa, adoro essa palavra. é sensacional. Júbilo, essa é uma palavra forte, né? Gratidão imensa, irmão, gratidão imensa. E como eu te disse, falo aqui na frente de todos, né? Podendo contribuir, estou à disposição. Estou muito feliz pela entrega e por a sua disposição aqui. Quero que todos aí agradeçam o Lucas pela participação, a salva de palmas e peçam para ele, vocês deram o joinha, né? Então ele vai ter que voltar, Já tô convocado, já tô convocado. Galera me chamou e eu tô aí para servir. E, cara, o prazer é todo meu, foi uma honra enorme participar. Eu amei estar aqui com você nesse tempo, as coisas fluíram, foi muito gostoso. E a gente vê que a gente está alinhado quando a gente começa a bater o papo e as coisas vão fluindo e a gente vai somando, vai agregando, o assunto vai crescendo e a gente vai podendo contribuir de acordo com o que a gente ama, que a gente ama fazer. Então eu também agradeço a todos que ficaram aí conosco, obrigado pela, que a gente pode chamar de audiência, né? Mas eu gosto de chamar de obrigado pela companhia, porque eu vejo que todos que estão aqui consigo estender esse amor a todos. Muito obrigado por nos ouvir, obrigado por acreditar nessa verdade que a gente trouxe. E eu espero de coração que Deus abençoe a vida de cada um, que cada um aqui possa pegar essa semente que a gente multiplicou hoje, que a gente semeou hoje e possa multiplicar, ser um agente de transformação onde quer que esteja. Porque essa é a nossa missão, é a gente transformar vidas para que vidas transformem outras vidas. E não é sobre nós, né, cara? É sobre todos nós. E é sempre uma honra poder fazer parte desse movimento que eu amo tanto, que é um movimento de pessoas. Então, que Deus abençoe a todos. É um prazer e eu espero em breve estar com vocês de novo. Vai ser uma honra. E eu não sei quando, Givago, mas a hora que sair a série de lives, treinamentos, você já está mais do que convocado. E eu também não sei quando, mas a hora que você fizer do treinamento, eu estarei aí. O convite já está firmado. Show, você já está convidado. Já está certo. Vou dar um spoiler aqui pro pessoal que o treinamento está saindo, já está no forno e você já está convidado, você sabe disso, né?
Tem muita gente boa que vai estar conosco, que espero que esteja conosco aqui também, treinadores bons, porque a entrega vai ser muito voltada por tudo isso que nós estamos trazendo, que é a inteligência emocional. É o sonho do Givago, né? Não, sair um pouco do treinamento corporativo e trazer para o público final, isso está chegando, e é trazer toda essa entrega para as pessoas. Eu coloquei aqui o seu nome aqui para o pessoal te seguir, porque tem muito conteúdo bom lá também. Segue lá, né? pessoal. Sigam o Lucas, né? Segue o Lucas lá, e é muito importante essa entrega, essa contribuição. O que fizer sentido, a pessoa fala assim, mas tá... Gente, a entrega é mútua. Tem coisas que o Givago não vai fazer sentido para você com o Givago, mas vai fazer sentido para você com o Lucas, vai fazer sentido com o Fernando, com a Fernanda, com o fulano, com o ciclano, com o Beltrano. O importante é você se identificar e se transformar e se levar para o próximo nível. Né? Eu penso assim, porque o que é meu, o que é do Lucas, e as coisas vão acontecendo. Perfeito. Gratidão imensa, meu amigo. Um abraço, né? Receba esse abraço aí, recebam todos esse abraço. E é com muito carinho mesmo que essa live foi entregue. Né, com guerra, até meu celular não quis carregar, não quis funcionar, tive que usar o da esposa, mas não, quando tá difícil é porque vai dar bom. Andando, se tá muito fácil... Tava no meio do caminho andando, entrei no carro, passei no quebra-mola, saí, fechei vídeo, mas isso é o quê? Persistência, palavra que a gente deixou hoje. Ó o recadinho aqui, ó. Marcalmo nunca fez bom marinheiro. Seja positivo, paciente e persistente. Show. Olha a frase aí do Davi. Marcalmo nunca fez bom marinheiro. Aqui, ó. É verdade. Aqui, ó. É isso aí, Davi. Olha lá. Show. Ali eu Sidomar. Show, gostei muito. Meus parabéns a vocês. Gratidão, Sidomar. Gratidão, Davi. Todos. Valeu, Fran. Obrigado pela presença. Gratidão imensa. E nós estamos aqui que nem aquele casal de namorado que quando começa a namorar não consegue desligar o telefone, cara. Sabe? Então... Desliga você primeiro. Não, desliga você. Desliga você primeiro. Mas é isso aí, gente. Sensacional. É isso aí. Na próxima vai ter mais. E eu fico por aqui e agradeço de coração. Obrigado, Givago, pelo convite. Deus abençoe a todos. E me sigam lá, hein? Quero vocês comigo. Vamos Segue juntos. lá. Show de bola, um abraço, fica com Deus. Valeu. Ei, pessoal, que alegria, né? Que live sensacional, né? Que Deus abençoe todos vocês aqui conosco, sem palavras, né? Sem palavras mesmo. A palavra que eu aprendi até esses dias eu anunciei, né? Indizível. É um sentimento que eu não consigo explicar, né? Então, gratidão imensa a todos vocês que estão aqui. Espero que vocês recebam com muito amor toda essa entrega para que você possa ir para o próximo nível da sua história. Vai ficar salva essa live, se você puder, curta, compartilhe, manda, envia para os seus amigos, parentes e conhecidos, que está lá no meu perfil, Givago Lopes. Um grande abraço, um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima, amanhã às 15 horas, com o nosso amigo Jonathan, mestre, professor, dono de academia, empreendedor, uma pessoa sensacional também. Estamos aí até quinta-feira com essas lives sensacionais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.